O tempo de Deus não é igual ao nosso. Isso a gente já ouviu milhares e milhares de vezes. A gente sabe que realmente é assim. O nosso tempo é um tempo lógico, um tempo que tem começo, meio e fim. É um tempo que tem dia, mês, hora, minuto, segundo, centésimos e por aí se vai. Mas o tempo de Deus é um tempo completamente diferente. É um tempo que não é lógico, pelo menos não segue a nossa lógica. Ele vai seguir a lógica de Deus. E a lógica de Deus é algo que pertence somente a Ele. Ele faz o que Ele quer no tempo dele. E muitas vezes, quando nós paramos, nós nos deparamos com ter que esperar o tempo dele acontecer, nós terminamos nos desestimulando, porque não acontece o que nós queríamos que acontecesse dentro do nosso próprio limite de tempo. E aí, muitas vezes, ficamos até mesmo frustrados diante de uma perspectiva que não se cumpre. Mas o tempo de Deus é um tempo que, ainda que não venhamos compreender completamente como ele funciona, nós sabemos que é o tempo certo para tudo. Deus, ele tem um domínio sobre toda a humanidade, sobre a terra, sobre tudo que existe. E esse domínio que ele tem leis específicas que nós não vamos compreender. Quando Deus revela-se para Abraão e ele diz: olha, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão fica assim meio que perplexo, sem compreender como é que vai ser. E aí Deus chama Abraão e leva Abraão para um local no entardecer, e ali Abraão adormece e tem um sonho, e Deus então começa a lhe explicar que não seria o que ele tinha prometido, que ele estava prometendo, não aconteceria de imediato, iria acontecer dentro de um tempo. E eu acho interessante o texto bíblico que o Senhor diz a ele: olha, quando completar a medida dos amalequitas, então se cumprirá isso que eu estou te falando hoje. Então há leis que regem o tempo de Deus que nós desconhecemos. E não adianta tentar bater cabeça para entender que não vamos compreender. As coisas de Deus acontecem dentro de uma vontade que é dele, dentro de um contexto que é dele. E o que nos cabe, como bons servos, é esperar, aguardar pacientemente até que chegue, até que se cumpra esse tempo de Deus. O tempo da espera não é um tempo muito bom e é um tempo perigoso. É caminhar num terreno escorregadio, porque às vezes a demora nos causa uma sensação de que nós não estamos sendo ouvidos, de que nós estamos caminhando sozinhos. Nos dá uma sensação de abandono, de que Deus nos deixa só. E não é bem assim. Esse tempo de espera é um tempo onde Deus vai transformar, Deus vai trabalhar, e Ele muitas vezes faz isso lentamente, pacientemente. Por quê? Porque nós somos feitos de uma estrutura e a nossa estrutura não consegue absorver todos os conhecimentos acerca de leis espirituais. Nós temos uma estrutura mental complexa e que muitas vezes, quando Deus quer transformar essa estrutura, o tempo vai ser ainda mais lento. Por quê? Porque há um tempo de adaptação, de mudança. Nós não somos seres irracionais que vamos mudar como num passe de mágica. Não, é um processo que vai lentamente acontecendo. E nós não temos outra explicação para isso. Eu lembro que alguns anos atrás, no meio das minhas provações, eu tive um sonho. E no sonho eu estava numa escola e eu ia passar de série. E, aliás, estava chegando o final das aulas, todo mundo entrando de férias, e eu tinha matérias que tinha que pagar. E eu chegava para a direção da escola, na secretaria, e eu dizia: olha, eu quero fazer como os meus colegas, eu quero passar de ano. E ela dizia: você pode até passar, mas você vai ter que voltar para fazer. Você vai ter que levar dois cursos juntos, 2 anos juntos, porque você vai ter que fazer o seu curso normal e os assuntos das matérias que você está devendo, você vai ter que pagar junto. Então vai ficar muito mais complicado. E aí eu entendi que Deus estava me falando que o tempo não era ainda de uma mudança, mas era um tempo de ainda transformação. Era ainda um tempo de que eu necessitava aprender de coisas que eu ainda não sabia.
e não adianta tentar correr. O segredo é esperar, esperar pacientemente, porque o tempo virá. Deus ele não se esquece de nada. Então, no tempo dele, no tempo certo, ele há de fazer aquilo que eu e aguardamos no seu próprio tempo.